Amém? Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro, o livro de Salmo, Salmo 35, o verso 27. Salmo 35, verso 27. Amém? Diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo. Amém? Para você dizer sempre isso. Como é que nós devemos dizer quando estamos cantando? Vamos lá. Glorificado, diga: glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo. Amém? Algumas Bíblias estão se compraz, né? Que é a mesma coisa, são sinônimos antigos. Você sabia que Deus se alegra com a sua prosperidade? Ele fica contente quando você prospera. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e quero mais uma vez trazer uma palavra que ajude você, que faça você se encontrar. Amém? Não tem coisa melhor quando você se sente situado, que você sabe por onde é que você está indo, você sabe o que é que você pode buscar, o que é que você tem direitos, né? É tão bom quando nós temos essa revelação de Deus e essa consciência das coisas de Deus na vida da gente. Eu quero conversar com você exatamente sobre isso nesta noite, sobre o que é que Deus propõe para nós, o que é que Ele quer, o que é que nós temos que fazer para poder ver acontecer as coisas na vida da gente. Amém? Porque senão fica muito difícil se você continuar aqui na igreja, servindo a Deus aqui com dedicação, e nada acontecer na sua vida de bom. Se você não perceber Deus agindo e Deus trabalhando e abençoando você, talvez você até fique desmotivado por isso, não é verdade? Mas o importante é você saber que tem alguém vivo ali agindo em nosso favor, que tem alguém bem presente, como diz a palavra, é um socorro bem presente, principalmente nas horas das angústias, das aflições. Quando você tem essa sensação de amparo da parte de Deus, você começa a perceber que você está indo na direção certa e que Deus está se revelando para você em muitas coisas, e isso sempre traz muita motivação para todos nós que servimos a Ele. Amém? Deus, quando falou com o seu povo a primeira vez, que Ele se revelou ao seu povo, Ele estabeleceu um monte de regras, e essas regras que Ele estabeleceu não tinha a intenção de limitar ninguém, de criar situações de domínio, de manipulação, mas todas as regras que Ele estabeleceu para o seu povo visavam exatamente criar uma possibilidade de relacionamento entre nós e Deus, por causa da sua perfeição, da sua retidão, da forma como Ele olha as coisas de uma maneira totalmente vista pela sua visão ética e correta. E quando Ele começou a se relacionar com o ser humano com o intuito de querer abençoá-lo, Ele também pediu algumas coisas, e uma das coisas que Ele pediu a nós foi exatamente isso: olha, atendam às orientações que eu dou para você, aprendam a ouvir os meus ensinamentos, parem para se deixar influenciar por aquilo que eu digo. E quando você lê a Bíblia, você vê várias vezes Deus dando esse tipo de orientação a servos seus. Eu me lembro, por exemplo, que Ele falou para Josué que tinha um desafio tremendo pela frente, que era o desafio de dirigir ou de conduzir o povo de Israel, e ele estava um pouco, quem sabe, assim como que se sentindo pressionado em dar certo. Era uma responsabilidade muito grande, e não era fácil substituir Moisés. E Deus falou com ele, dando para ele todo o segredo do sucesso. E Deus chamou ele e disse: olha, Josué, aprenda a simplesmente obedecer o que está escrito nesse livro.
Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, disse Deus. Te atenta em fazer exatamente como eu tenho te ensinado, disse Deus. Porque se você fizer assim, tudo vai dar certo e você vai ser próspero. Diga glória a Deus. Se você seguir a minha orientação, você vai ser um sucesso como substituto de Moisés. E ele não fez outra coisa, ele simplesmente se submeteu àquela direção de Deus e foi fazer como Deus deu a direção para ele, submetido a Deus, debaixo da direção de Deus, não tentando fazer as coisas do seu jeito ou pela sua cabeça, mas sabendo acima de tudo que tinha a direção de Deus que o conduzia a um caminho certo pelo qual ele jamais se perderia e jamais fracassaria, como exatamente aconteceu. Ele foi um sucesso, ele deu certo porque ele se deixava conduzir pelos direcionamentos que Deus dava para ele. Diga glória a Deus. Quando nós nos submetemos a isso e permitimos que a nossa vida seja conduzida pelas direções dadas por Deus, nos submetemos às orientações dadas por Deus, que nós tentamos levar a nossa vida ou conduzirmos a nossa vida pela influência que Deus exerce sobre nós, nós não perdemos o rumo, nós não perdemos a direção, nós não perdemos o norte da coisa, nós vamos na direção certa e Deus passa a ser um tremendo de um parceiro na condução da nossa própria vida e inevitavelmente as coisas começam a acontecer, a nossa vida não para, não fica travada, não fica estagnada, mas Ele mesmo tem um compromisso de nos conduzir e de nos dar a direção certa. Diga glória a Deus. Era isso que Deus falava para o seu povo: olha, aprendam na minha palavra, pendure a palavra no seu corpo, fique ali em intimidade com ela constantemente, escreva bem grande, para quando as pessoas passarem correndo, ainda dê para ler aquilo que eu tenho falado. E você percebe então que Deus sempre tentando envolver o seu povo e chamar a atenção do seu povo para a necessidade de saber o que Ele quer, saber o que Ele diz e se deixar conduzir exatamente por aquilo que Ele está orientando a pessoa para fazer. Quando você faz assim, meu irmão, Deus tem compromisso com você. E nós lemos aqui um verso que foi escrito por Davi, o rei de Israel. Ele tinha experiência com Deus e ele percebeu a forma como Deus conduz as coisas e como Ele dirige as coisas com relação às nossas próprias vidas. E ele falou essas palavras sobre prosperidade. Geralmente, quando alguém fala em prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça é dinheiro. Prosperidade, o que é? Ganhar muito dinheiro, aumentar o salário. E a cabeça da pessoa geralmente fica muito, como é que nós podemos falar assim? Fica muito presa a essa ideia de que é dinheiro. Claro que dinheiro também é importante. Mas quando Deus falou de prosperidade nas nossas vidas, Ele não se referia só a dinheiro, não. Porque a prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é a ausência de necessidade. E quando você para pensar o que é a ausência de necessidade, nem todas as suas necessidades são dinheiro, é dinheiro. Nem sempre as necessidades que você tem é exatamente do dinheiro. Talvez até esteja acontecendo isso. Mas às vezes o dinheiro vem em consequência de outras necessidades supridas. Você pode resolver o seu problema de dinheiro, tendo a necessidade de ter um emprego resolvida, aí você resolve uma outra questão. E você percebe então que nem tudo está diretamente ligado a dinheiro, mas está ligado a exatamente às carências que você tem. E existem necessidades das nossas vidas que elas são tão determinantes para a nossa infelicidade e que a ausência dessas necessidades ou dessas coisas importantes se tornam para nós uma situação de suplício, um desespero, porque você percebe que a coisa não anda, você percebe que a sua vida
você percebe que você começa simplesmente a ficar sozinho, você percebe que de repente as coisas começam a tomar direções totalmente opostas daquilo que você quer para você, a ponto de você passar a ter necessidade de coisas importantíssimas que sem dúvida alguma estabelecem situações de felicidade para você. Qual é uma necessidade que pesa muito para nós? A necessidade de amigos. Quando você perde amigos, dentro dessa questão ligada ao ser humano como um ser social que precisa se relacionar, você corre um risco tremendo de cair numa depressão. Quando você percebe que você, por algum tipo de deformidade na sua maneira de ser, no seu comportamento, você consegue espantar todo mundo que vive em sua volta, muitas vezes pela sua agressividade, muitas vezes pela sua maneira dura de agir, precipitada. Quando você percebe que, por razões pessoais, você começa a excluir pessoas do seu convívio, muitas vezes pela uma atitude, pela uma maneira de ser, pela forma como você age dentro das relações, das convivências que você tem, você começa então a precisar ter amigos, porque inevitavelmente você vai sentir solidão. E quando você não tem a capacidade de construir verdadeiros amigos, saiba que algo está errado com você. Se você não consegue realmente construir pessoas ao seu lado para muitas vezes carregarem cargas com você que somente amigos podem carregar, você vai sentir necessidade disso. E isso é uma das coisas importantíssimas, e é um sinalizador de que algo está errado em nós. Quando nós vivemos uma vida totalmente isoladas, quando nós ficamos completamente sozinhos, quando as pessoas encontram dificuldade para se relacionar conosco por conta da nossa precipitação, da nossa falta de cuidado em dizer coisas, em falar coisas, a ponto então de espantarmos, de magoarmos, de colocarmos pessoas para longe de nós, para não sentirem prazer de conviver conosco. E quando nós somos responsáveis por isso, pela maneira como nós conduzimos as nossas vidas, pela maneira como nós conduzimos os nossos próprios relacionamentos, saibam disso, que isso vai virar uma necessidade, e quando vira uma necessidade, acaba desenvolvendo outras sequelas que vai fazer de você uma pessoa extremamente carente da ajuda de Deus, de uma prosperidade nessa área, para que você de fato se sinta feliz. E tem pessoas que não conseguem construir amigos nem dentro da sua própria casa, vivem muitas vezes extremados e vivem constantemente em conflitos com pessoas onde basicamente nós não devemos viver em conflito, que são as pessoas que fazem parte da nossa família. Essas situações de conflitos familiares, essas situações que estabelecem dentro de uma convivência um estado de litígio, de contenda, de desentendimento, muitas vezes de agressões verbais e quem sabe até mesmo o extremo das agressões físicas. Quando as pessoas têm o mesmo sangue, que vivem debaixo do mesmo teto, que têm ligações sanguíneas e que simplesmente não se falam, não se toleram, não se entendem, não se compreendem, a pessoa que vive desse jeito se torna uma pessoa extremamente carente de encontrar a prosperidade nessa área. Por quê? Porque a falta dessas coisas trava a vida, limita a vida de qualquer pessoa, gera dificuldades, traz infelicidade, faz com que a pessoa se torne uma pessoa extremamente carente disso, de amizade, de compreensão, de cumplicidade, de apoio, de afeto, de carinho, às vezes coisas que a pessoa não tem, porque ele mesmo, na sua necessidade de obter de Deus algo em sua vida para poder mudar, ele mesmo às vezes age com a sua maneira de ser, de uma maneira tão radical que ele consegue excluir até isso da sua própria vida. Deus não gosta, não suporta que você esteja em contenda com ninguém, em litígio com ninguém. E para Deus se torna mais grave ainda quando essa situação se estabelece na tua casa.
Quando isso existe entre você e seu pai, entre você e seus irmãos, e principalmente quando você se sente responsável, ou quando você realmente é responsável por isso. Porque às vezes nós construímos esse isolamento na nossa intolerância, na nossa agressividade, na nossa incapacidade de compreendermos a outra pessoa. E muitas vezes construímos essas situações fundamentadas no nosso egoísmo, quando nós só pensamos em nós e quando achamos que tudo o que acontece à nossa volta tem que acontecer segundo aquilo que achamos, ou segundo aquilo que queremos, ou segundo a forma como estabelecemos. Aí você pode ter até dinheiro, mas vai faltar essa prosperidade do relacionamento para você. Essas coisas entristecem a Deus e começa a fazer Deus desejar que essas coisas aconteçam na sua vida, nas nossas vidas. Quantas pessoas que são cristãs, que sabem que precisam estar bem com todos, como diz a palavra de Deus, mas que não conseguem viver bem com ninguém. Quantas pessoas que não conseguem compreender a sua maneira de ser, por conta da sua aspereza, grosseria, imprudência, na forma como se conduz no relacionamento ou na convivência com as pessoas. Deus não está querendo essas coisas para nós. Deus está querendo que você tenha em você, que eu tenha em mim, a transformação operada pelo Senhor Jesus através do seu sangue. Diga glória a Deus. E quando uma pessoa é transformada por Deus, transformada por Jesus, ele demora até para ficar com raiva. Ele se torna tolerante em muitas coisas. Ele não fica simplesmente criando situações para entrar em confusão, em contenda, em litígio com ninguém. Quando uma pessoa é de Deus, que se deixa influenciar por Deus, ela com certeza não se permite o rancor no coração, não se permite o ressentimento contra outra pessoa. Quando uma pessoa é de Deus, que se deixa influenciar por Deus, ele não sente inveja de ninguém, e ele não se alegra com a dificuldade de ninguém, e nem fica torcendo que algo dê errado para o outro. Quando a pessoa se deixa influenciar por Deus, ele consegue viver em paz com todos, até mesmo com aqueles que tentam prejudicá-lo e que tentam atingi-lo. E quando você consegue realmente entrar nesse processo da vida espiritual, em que as suas atitudes e as suas reações são compatíveis com tudo aquilo que Deus tem falado, com tudo aquilo que Jesus tem ensinado, louve a Deus, porque você está prosperando diante do Deus Todo-Poderoso. Diga agora, Deus. Você está prosperando. E junto com essa prosperidade vem outras coisas, até dinheiro, se é isso que é a preocupação maior das pessoas. Junto com essas questões chegam outras coisas também em nossas vidas. Davi sabia de todas essas coisas, e ele conhecia o íntimo de Deus. Ele sabia o que Deus queria para mim, sabia o que Deus queria para você. E ele, fazendo um salmo, ele explicou: olha, louvem a Deus, disse ele. Aprendam a glorificar a Deus por todas as coisas. Reconheçam a sua supremacia e a sua grandiosidade como Deus da sua própria vida ou das nossas vidas. E depois que ele falou, ele disse: olha, o nosso Deus, que tem prazer na prosperidade dos seus servos, disse ele. Um Deus que se alegra quando prosperamos, um Deus que se alegra quando melhoramos, um Deus que se alegra quando conseguimos realizar sonhos, não somente sonhos materiais, mas sonhos ligados
à casa, à família, aos relacionamentos, às nossas próprias convivências, a ponto então de percebermos que a nossa vida está melhorando em todos os sentidos, porque Deus, que se alegra com essa prosperidade, está proporcionando isso para nós, exatamente por estarmos nos submetendo a Ele. Diga glória a Deus. Como é que você tem vivido com a ausência dessas prosperidades na sua vida? O que é que você tem percebido? Cada vez mais as pessoas estão se afastando de você. Cada dia que passa você está se sentindo sozinho ou sozinha. O que é que você atribui isso? A que você atribui isso? Você assume a responsabilidade? Saiba que Deus não projetou isso para você. E às vezes, essa falta de prosperidade se reflete dentro da casa, no meio da família. Nada de bom acontece. Os filhos são problemas e as coisas não melhoram. O relacionamento conjugal fica de mal a pior, nunca há um processo de melhora. E as pessoas vão vivendo as suas vidas fundamentado numa mesmice, onde não se revela nada de melhor, nada de grandioso, que possa então dar aquela satisfação do agir de Deus e da mão de Deus, criando possibilidades novas de prosperidade na vida, na casa da própria pessoa. E quando isso não acontece, Deus não é responsável por nada disso. Por quê? Porque, como falei no começo, Ele dá a direção. Você só vai pela direção que Ele está dando para você, se você quiser. Mas se você não quiser ir pela direção que Ele está dando para você, saiba que você vai ter exatamente consequências por não seguir a direção que de repente Ele tem dado para você. O que é que Deus tem falado com você quando você tem vindo à igreja? Você tem percebido com certeza que Deus tem usado as pessoas que pregam para dizer muitas coisas para você. E quando você percebe que Deus usa pessoas para dizer coisas para você, fique atento a isso e se submeta a essas direções. Por quê? Porque às vezes muitas coisas com respeito à sua vida, ninguém sabe, só você e Deus. E Deus, por saber, às vezes usa pessoas para dizer coisas para você. O que é que Deus tem dito para você? Tem mandado você ser mais paciente? Tem mandado você fugir de confusão, de conflitos? Tem mandado você segurar sua boca para falar menos? O que é que Deus tem falado para você? Não tem dito para você, talvez, quem sabe isso pode acontecer, que muitos dos problemas que você tem enfrentado são consequências das suas precipitações? Será que Deus não tem falado com você e não tem dito para você que você anda amuado demais, que você anda nervoso demais, que você vive armado contra tudo e contra todos? Será que Deus não tem dito para você que você está criando situações de dificuldade em sua volta pela forma agressiva como você se deixa conduzir, pela sua agressividade, pela forma como você não tem respeitado o outro que convive com você? Será que Deus não tem falado com você que essa sua fúria, que esse seu descontrole, que esses seus momentos de explosão estão estragando a sua vida, estão estragando pessoas que são importantes para a sua prosperidade, para a sua melhora, para o seu bem-estar? Com certeza Deus deve ter falado muitas coisas para você, porque Ele sempre fala, Ele sempre procura dirigir você, orientar você e mostrar para você qual o caminho que você tem que seguir, qual a direção que você tem que tomar. Por quê? Porque Ele sabe que você precisa tomar essas direções, porque entende Ele que se você tomar essa direção, você vai conseguir prosperidade em todas as áreas da sua vida. E se você conseguir prosperidade, Ele se alegra com aquilo que melhora com você. Se submeta a Ele, deixe Ele direcionar você, deixa Ele te mostrar o que é que Ele está querendo. Não seja precipitado
nem das suas atitudes, nem das coisas que saem da sua boca, porque essas coisas podem gerar ausências de outras coisas que vai fazer de você uma pessoa carente de prosperidade nessa área da sua vida. Prosperidade é melhora, prosperidade é ausência de necessidades. E Deus não quer que você tenha necessidades afetivas, Deus não quer que você tenha necessidade de relacionamentos, Deus não quer que você tenha necessidade de convivências saudáveis com pessoas que fazem parte da sua própria vida. Ele quer que você seja próspero em todos os sentidos. Por quê? Porque se você estiver próspero, Ele se alegra, foi o que nós lemos aqui. Ele se alegra. Está aqui o Salmo. O Salmo é exatamente afirmativo. Cantem júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, na minha forma reta de conduzir, de dirigir as coisas. E digam sim. Está estremecido? Desestremeça isso, porque se está estremecido, não está bom para Deus. Resolva isso, conserte o que precisa ser consertado. Não deixe que as situações da sua vida fiquem em estado de litígio, de contenda, a ponto de você ficar indiferente e não fazer nada para mudar essa realidade. Mas nesta noite, peça ajuda para Deus, peça ajuda para Jesus, para que tudo aquilo que está faltando para você, que está sendo impedido, talvez por muitas dessas coisas que eu falei, possam ser resolvidos, e aquilo que precisa chegar, que venha logo, que chegue, e que você possa perceber, viver e sentir uma situação real de prosperidade de Deus para a sua vida, em todas as áreas das tuas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas financeiras, emocionais, espirituais, de convivência, seja lá o que for, que Deus providencie essa prosperidade, para que não somente Ele se alegre, mas que você comece a passar a ter experiência real com Deus, de que Ele é o Deus que abençoa os seus servos. Então faça isso, ore a Deus, peça ajuda para Deus, e saia daqui com a certeza de uma coisa, hoje, que nada dessas situações vão ter poder de frear a tua prosperidade, porque você está atento e está tentando ajeitar e consertar aquilo que tem gerado o impedimento de uma prosperidade plena para você. Portanto, pensa nisso, e que Deus possa nos abençoar e nos ajudar no nome de Jesus. Amém? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar.